A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia estima que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida. Mas isso não significa que sejam malignos. Apenas 5% são cancerosos. Falando nisso, o câncer de tireoide é o mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta 3 vezes mais as mulheres do que os homens. Por ano, são diagnosticados mais de 13 mil novos casos de câncer de tireoide no Brasil. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Para explicar para a gente a importância da tireoide e falar sobre as suas disfunções mais comuns, eu converso agora via Skype com o nosso querido endocrinologista, Dr. Regis Salgado. Dr. Regis, seja bem-vindo à nossa casa. Como vai, Abi? Saudade de você. A última vez você não estava de férias, mas agora sim, agora é a Abi que está presente. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo ótimo, doutor. Saudade também. Que na próxima o senhor esteja aqui com a gente. Opa, com certeza eu irei. Mas é bom que a gente tá pertinho, tá? Tô bem pertinho do senhor aqui. É verdade. Desse jeito pode. Verdade. Doutor, conte pra gente, a gente fala muito da disfunção da tireoide, mas qual é a função da tireoide no nosso corpo? Pois é, essa daí é uma eu diria que é a glândula mais importante que nós temos no corpo. Então, assim, se a gente fosse fazer uma comparação dela, ela seria exatamente o quê? A injeção eletrônica do nosso corpo, ou seja, no motor, a injeção eletrônica que faz o motor funcionar, a tireoide seria a mesma coisa. Então, ela é a glândula que coordena praticamente o funcionamento de todas as outras glândulas. Embora quem faz a estimulação das outras glândulas seja uma outra glândula chamada hipófise, que é o que inclusive faz a tireoide funcionar, porém, ela que faz toda a coordenação do nosso sistema metabólico, ou seja, o nosso organismo ele funciona como um todo a partir da tireoide e de seus hormônios, na verdade. E quais são os hormônios da tireoide, doutor? A tireoide, na verdade, ela produz um hormônio chamado tiroxina, que é o conhecido como T4. Essa tiroxina, ela vai para a circulação. Na circulação, ela se transforma num hormônio chamado T4 livre, que é a tiroxina livre. E nos tecidos, ela perde 2 radicais de iodo, depois ela ganha mais um e vira um hormônio chamado T3, que é a triiodotironina, que é a forma ativa do hormônio. Na verdade, a tireoide, se nós formos avaliar qual é a função real dela, para você ver como ela é importante, ela é uma glândula que armazena iodo dentro do nosso organismo. E os hormônios são os transportadores desse iodo. E praticamente todos os nossos órgãos dependem de iodo para funcionar. E o principal, os órgãos que mais utilizam iodo é o cérebro, o coração e o nosso sistema digestivo, intestinos e estômago. E é muito comum, às vezes, um dos sinais de pessoas que estão com deficiência no funcionamento da tireoide é o intestino ficar preso. E aí você vai falar, pô, mas a maioria das mulheres tem isso. Sim, mas tem um outro detalhe que é o útero, né, que faz o intestino fazer uma volta, e isso faz com que ele se torne mais lento, mas o intestino preso com certeza tem relação com a baixa de um hormônio chamado T3, que é a triiodotironina. E doutor, quando o senhor fala da cabeça também, a gente acaba vendo o nosso mau humor, né? Às vezes a gente fica Claro, mal-humorado, ansioso, dorme mal e às vezes até uma depressão, né, doutor? normalmente, Abi, o primeiro sinal da tireoide, quando ela não vai bem, é exatamente a depressão. A pessoa, e é uma coisa interessante, porque até um tempo atrás, raros os médicos pedirem dosagens de hormônios da tireoide. Então, o que acontecia? A pessoa chegava deprimida no consultório médico, ou ele tratava ou encaminhava para o psiquiatra, e aí entrava com antidepressivo, o primeiro mês ficava uma maravilha, no segundo mês já não funcionava mais. E aí voltava no consultório médico, e o que acontece? Ia tomando cada vez mais doses mais altas de antidepressivos, quando o problema, na verdade, era o mau funcionamento da tireoide, que poderia ser resolvido com uma reposição hormonal. Uma coisa que eu fiquei pensando hoje, doutor, nós mulheres geralmente vamos ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, né? Deveríamos. É, E geralmente a ginecologista pede pra gente esses exames, né? A claro. gente sabe que as mulheres a incidência é maior, mas também dá em homens. Para os homens, doutor, como é para o senhor atendê-los? Demora mais para eles conseguirem esse diagnóstico da tireoide? Porque nem sempre o homem vai ao médico, né? Nem sempre faz esse check-up todo e às vezes tem essas dúvidas. Não, deve ser um cansaço, não. É mais difícil, doutor? Muito mais difícil. Na verdade, assim,
Às vezes nós descobrimos sem querer esse distúrbio de tireoide no homem. Exatamente por quê? Porque ele demora para procurar ou então ele procura por outras causas, né? Quando você pega um médico que gosta de pesquisar tudo, que seria, eu gosto, eu acho legal pesquisar tudo, então você acaba descobrindo algumas disfunções. Agora, quando você, por exemplo, vai procurar um médico, um cardiologista que seja, para tratar a hipertensão arterial, muitas vezes o problema dessa hipertensão pode estar ligado com a tireoide também. Entendeu? Então, isso é um processo que deveria ser pesquisado. O que nós observamos hoje é que, assim, existe uma conscientização, tanto dos pacientes como dos médicos, que a parte hormonal é uma parte extremamente importante. Não só a doença da tireoide, mas doenças, por exemplo, ovarianas, a gente percebe isso muito em mulher, né? Doenças ovarianas, o próprio testículo às vezes não funciona bem. A suprarrenal, extremamente importante. A suprarrenal, só para você ter ideia, quando você está num processo de estresse, você produz um hormônio numa quantidade muito grande chamado cortisol e ele provoca destruição celular e basicamente envelhecimento do nosso sistema por estresse, entendeu? Então é uma situação que a gente hoje, como te falei, já existe uma conscientização de que os distúrbios hormonais existem. Os próprios pacientes às vezes nos procuram e falam, olha, eu acho que o meu hormônio não está bom. E você vai pesquisar e às vezes não está bom mesmo. Doutor, quais são as disfunções? Porque a gente fala muito de hipotiroidismo, hipertiroidismo. Elas são Uhum. as disfunções? Existem mais? Qual é a diferença? Na verdade, é assim, só retomando um ponto que você falou importante sobre mulheres. 60% das mulheres ou têm problema de tireoide ou vão ter. Né? Então, é Hum, uma estatística muito alta. Então, aquilo que você, na abertura do quadro que você falou, 60% das pessoas, na verdade, 60% das mulheres. Normalmente é uma doença que é transmitida pela mãe, né? Então pode ter em homem? Pode, mas a maioria das vezes são mulheres. Bom, existe então dois tipos principais aí de doenças da tireoide, quando ela trabalha muito, né, que é o hipertiroidismo, e quando ela trabalha pouco, que é o hipotiroidismo. Estatisticamente, 80% das doenças tireoides são por mau funcionamento, né? Então, a maioria das pessoas tem hipotiroidismo. E o hipotiroidismo, como a gente estava falando agora há pouco, ela tem algumas sinais, né? Então, seria depressão, dormir mal, levantar cansado, o ganhar peso, isso é muito comum, e aí vem aquelas pessoas que ganham peso sempre querem ter um problema de tireoide, e isso nem sempre é verdade. Então, tem o aumento de peso, retenção de líquido, funcionamento mal do intestino, como eu te falei agora há pouco. Existe um problema chamado bradicardia, que o coração começa a trabalhar mais lento do que o normal, e isso está relacionado diretamente com a tireoide. E distúrbios de cognição, né? Então, memória, déficit de atenção e uma série de outras coisas que são comuns no hipotiroidismo. Na verdade, nós temos basicamente 4 tipos de hipotireoidismos diferentes, e é aí o grande problema, porque muitas vezes o diagnóstico acaba não sendo correto. Então, eu tenho um distúrbio onde a minha hipófise estimula mal a minha tireoide, então acaba me provocando um hipotireoidismo. Eu tenho um hipotireoidismo quando a tireoide não responde à estimulação da hipófise e acaba provocando um outro tipo de tireoidismo que, por consequência, eu tenho uma baixa de T4. Existe um outro tipo de tireoidismo onde eu tenho TSH normal, ou seja, a estimulação da tireoide normal, eu tenho T4 normal e eu tenho deficiência de T3. Tá? E existe ainda um outro tipo que é super importante, que é um chamado tireoidite de Hashimoto. Esse, então, a maioria das mulheres tem. É uma doença autoimune, ou seja, é uma doença onde o nosso sistema imunológico desenvolve um anticorpo contra a tireoide e ele começa a matar a glândula aos poucos. Essa é complicada e a maioria das mulheres tem esse tipo de hipotireoidismo. doutor, quem tem o hiper ou o hipo, ela pode curar ou é só tratamento para o resto da vida? Olha, normalmente, no hiper, a gente até consegue uma remissão da doença, ou seja, a gente consegue até ter uma cura, mas no hipotiroidismo, muito difícil, a maioria das vezes são somente controle, como a diabetes, que também é uma outra doença hormonal,
também a gente consegue manter esse paciente controlado, manter o sistema funcionando da melhor forma possível, mas não deixa de ser uma doença definitiva. Eu digo o seguinte, né? A medicina muda muito rápido, né? Então, pode ser até que daqui a 10 anos a gente consiga cura para diabetes, cura para problemas da tireoide, mas hoje, infelizmente, ainda não. Ainda é medicação para todos os dias. E doutor, uma coisa que o senhor falou agora eu fiquei pensando, né? Ela dá um certo déficit, né, de atenção, de você ficar um pouco desligado. A gente está falando de mulheres e homens, mas ela também é possível em criança, porque às Sim, vezes, né, a mãe acha que aquele déficit de atenção é uma outra coisa, ou a criança acelerada demais, e de repente pode ser o hormônio da tireoide. pode. E um dado importante, Abi, é aquele exame que nós fazemos quando a criança nasce, o tal do exame do pezinho. Um dos itens que é pesquisado é exatamente se a tireoide está normal. Por quê? O hipotireoidismo em recém-nascido pode evoluir para uma doença chamada cretinismo, que se caracteriza por um retardo mental e de desenvolvimento do próprio organismo da criança. Então, para você ver o quanto é importante essa glândula, né? E hipotireoidismo em criança ocorre sim, tá? Geralmente, as doenças de tireoide, elas são hereditárias, então com certeza veio da mãe. Do pai eu acho meio improvável, mas pode acontecer também, mas na maioria dos casos vem. Eu acho que é importante, né, que a gente crie essa consciência nas pessoas de que a tireoide pode interferir, como nós mostramos, em vários sintomas, em vários sinais que nem sempre, como você disse, déficit de atenção, ou então hipodesenvolvimento, ou então a criança, ao contrário, extremamente elétrica, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente pesquisar esses hormônios para ver se a tireoide está funcionando direitinho, porque pode ser que seja realmente alguma coisa ligada à tireoide, e a solução disso é muito simples, né? Porque se por um lado eu tenho que tomar remédio a vida inteira, pelo menos por enquanto, por outro lado, o tratamento é um comprimido por dia, quer dizer, então é muito fácil de ser feito, não existe nenhuma dificuldade em se fazer um tratamento de tireoide, até que possa, eu não fiz porque é muito difícil. Não, é muito simples, é um comprimidinho por dia, normalmente se resolve 90, 80% dos problemas de tireoide. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui no Sim. Instagram e a preocupação das pessoas é, falando se engorda e se corre o risco de virar um câncer. Quando que a gente tem esse risco de que vire um câncer? Olha, normalmente assim, quando eu tenho um mau funcionamento da glândula, eu acabo fazendo nodulações, né? Então eu formo nódulos, tá? Esses nódulos podem ser benignos ou malignos, né? Então, como é que eu sei quando um nódulo é benigno e quando um nódulo é maligno? O primeiro sinal seria a próprio aumento da glândula. Então, assim, a pessoa tem um hipotireoidismo, com certeza, tá? E nós fazemos um exame chamado ultrassom, e no ultrassom a gente identifica o tamanho dessa glândula, a presença de nódulos ou não, e que tipo de nódulo ele está sendo, que está apresentando naquele exame. E a partir da aparência do nódulo, da irrigação desse nódulo, ou seja, da quantidade de sangue que ele está tendo e o tipo de tecido que ele é formado, nós podemos suspeitar que ele seja um câncer, e a partir daí nós fazemos um outro exame chamado biópsia, que é exatamente colocar uma agulhinha, retirar um pedacinho da glândula e fazer uma análise. A partir do momento que eu faço essa análise e realmente eu tenho um câncer de tireoide, solução para isso, cirurgia. Na verdade, não existe outro tipo de tratamento, e também não é necessário um outro tipo de tratamento, porque a gente fala, pô, poderia fazer a quimioterapia? Não, não tem necessidade. Uma radioterapia? Também não. Então, normalmente se retira a glândula, tá? E a partir daí a pessoa passa a ter uma vida extremamente normal, não tem alteração nenhuma. A única coisa é que ela não tem mais a produção dos hormônios, então eu tenho que fazer uma reposição desses hormônios artificialmente, mas a vida dessa pessoa é normal. Então, assim, esse câncer, ele dá metástase? Não. Esse câncer, ele pode matar? Olha, assim, se eu não cuidar desse câncer, como todo câncer, ele vai crescendo.
E se ele crescer muito na garganta, eu posso comprimir a traqueia e interromper a respiração. Ou então comprimir as duas artérias importantes que nós temos aqui no pescoço, chamado carótida, que também pode levar uma deficiência na oxigenação e na irrigação do cérebro. E aí eu posso ter um problema. Mas, assim, do ponto de vista morte pelo câncer, não tem essa possibilidade. Mas é importante a gente não deixar esse tumor, né? Como qualquer tumor, fez o diagnóstico, melhor coisa a fazer é retirar. E a pessoa vive normalmente. Eu tenho pacientes que tiveram câncer de tireoide com 32 anos de idade, né, para você ver que não é uma questão de idade, aí pode ser em qualquer mulher, normalmente é o que é mais frequente, e que hoje faz uma reposição normal. Tivemos que assisti-la um pouco mais na época da gravidez, até porque a deficiência de T3, como eu estava te falando, pode dificultar a gravidez. E existem vários casos, aí aquele outro sinal, né, que de repente a pessoa está tentando engravidar e não consegue, e muitas vezes o problema pode estar nesse hormônio chamado T3, e às vezes acaba levando para inseminação artificial sem necessidade. Como no caso da depressão, muitas vezes as pessoas tratam depressão quando o problema estava na tireoide. Isso é muito comum. Mulheres com deficiência de T3 não conseguem engravidar, entendeu? E o T3 ele acaba interferindo não só na mulher, como no homem também, na produção da testosterona. Também tem interferência. Para você ver como é importante essa glândula. Nossa, muito mesmo. Doutor, que aula, viu? Tem algumas perguntinhas. Vou passar para a gente Vamos? tentar responder. Vamos lá para a primeira. Da Mara. Olá, doutor. Gostaria de saber se a tireoide pode trazer complicações para quem está grávida. Muito obrigada. Aí, doutor, acabou de fazer a pergunta. Acabei de falar. Pode trazer sim. E assim, uma coisa que é muito importante, as pessoas me perguntam, pô, mas então devo fazer a reposição dos hormônios da tireoide durante a gravidez? Deve. Não só precisa, como deve. Por quê? Porque nós estamos levando em consideração que não é só a gravidez, né? É todo o processo de desenvolvimento da própria criança também, né? E uma série de outros problemas que podem acontecer com a mãe. Então, assim, eu tenho hipotiroidismo, engravidei, continuo o tratamento, não para. Lógico que com o ideal tem uma supervisão do próprio ginecologista que vai acompanhar o parto ou do endocrinologista, mas é importante ser feito sim, e nada isso implica em complicar ou ter algum fator que possa levar a uma interrupção dessa gravidez, não vai. Agora, se deixar para lá, pode acontecer até interrupção de gravidez. Vamos para a próxima pergunta. Da Lídia, boa tarde. Quero fazer uma pergunta sobre a tireoide. Quando faz a punção e o resultado dá indefinido, significa que é câncer? Tenho que fazer o exame novamente? Obrigada. Obrigada a você, Lídia. E aí, doutor? Olha, normalmente, se deu indefinido, dificilmente vai ser tumor. Mas qual seria o próximo passo? Quando eu tenho uma alteração, um nódulo na tireoide, eu tenho que fazer a reposição dos hormônios. Normalmente, os hormônios já fazem esse nódulo regredir. Mas, num caso indefinido, o que eu faria? Observaria essa paciente pelo menos durante 6 meses, repetiria-se o ultrassom mais ou menos em torno de 3 ou 4 meses após esse resultado indefinido, para ver se existe alguma alteração de aumento desse nódulo. Se esse nódulo, se ele se permaneceu estável, ele não teve mutação, ou até com a reposição dos hormônios ele regrediu, provavelmente não será um câncer de tireoide. Mas eu acho que vale a pena, sim, fazer um acompanhamento um pouco mais próximo. Mas dá para ficar um pouco mais tranquila, viu, Abi? Eu acho que o indefinido, a probabilidade de não ser é bem maior do que de ser. Doutor, que aula, mais uma vez. Muito obrigada por hoje, né? Doutor, sempre Isso. muito didático, explicando tudo pra gente, numa calma, que a gente vai até amansando mais o coração, né, doutor? Lembrando sempre que a gente tem que estar sempre no médico. Então, sentiu Eu alguma acho. coisa diferente, vá. Eu concordo com você. Eu acho que, até como eu te disse hoje, existe uma conscientização maior das doenças hormonais.
E assim, a maioria das vezes, algumas doenças que parecem que não tem nada a ver com hormônio, muitas vezes tem. Por exemplo, elevação de triglicérides, elevação de colesterol, muitas vezes pode ser uma alteração na tireoide, de uma alteração de algum hormônio que não está normal, e isso acaba levando esse desequilíbrio metabólico que acaba repercutindo em um aumento das gorduras aí, no caso do colesterol e do triglicérides. Doutor, um beijo. Até a próxima. Até. Muito bom. Você aí de casa, ó, ficou com alguma dúvida, quer o contato do doutor? Entra aí no e-mail do doutor, é o dr de doutor.regissalgado, tudo junto, @gmail.com.